Olá, estudantes da educação de jovens e adultos, estamos começando mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Ivaí e hoje nós vamos para a verificação das atividades. De olho na tela. Então a verificação será do módulo 1, unidade 1, atividades 1. Olha só, inicialmente nós começamos aí com o estatuto, né? Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, e nós estamos falando sobre os textos normativos. Então, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. E esses estatutos são eles que garantem, né, os direitos e os deveres. Então, de olho na tela. Analisando, nós vamos observar que é um texto que aparece aí os títulos, seções e o artigo. Olha só o artigo primeiro aqui, por exemplo. Esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. O artigo 2, considera-se criança para os efeitos desta lei a pessoa até 12 anos de idade, incompletos e etc, e etc. Olha o parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente esse estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Então, em casos expressos em lei. O artigo 3º diz: a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo de proteção integral de que trata esta lei. Então, todo o Estatuto da Criança e do Adolescente reza aí em uma linguagem padrão, objetiva, né, as condições e o tratamento para as crianças e os adolescentes. Olha o exemplo aqui. Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes. Pois bem, é sobre este texto que nós iremos, então, iniciar a verificação das nossas atividades. De olho na tela. Aqui nós temos, olha, sobre o estatuto, né, sobre o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, todas as opções estão corretas, exceto, e aí nós vamos, então, marcar, olha, as normas e leis dispostas no ECA, ou seja, no Estatuto da Criança e Adolescente, não precisam ser seguidas. Como assim não precisam? Se é uma lei, e olha só, é importante que a gente observe o enunciado. Então, todas as outras alternativas estão corretas, exceto a letra D, as normas e leis dispostas no Estatuto da Criança e do Adolescente não precisam ser seguidas. Então, essa aqui é aquela que não está correta, né? Todas as outras estão, com exceção dessa. Então, é evidente que, se tratando de um texto normativo, as leis precisam sim ser seguidas rigorosamente. Vamos para a próxima? Ainda sobre o Estatuto. A linguagem utilizada no ECA, ou seja, Estatuto da Criança e do Adolescente, ela é formal, clara e objetiva, com vocabulário técnico? É uma linguagem poética? É uma linguagem informal ou é uma linguagem regional? Então, nós vamos da opção A. A linguagem utilizada, por se tratar de uma lei, ela é formal, clara e objetiva, para que todos entendam, com vocabulário técnico. Ainda sobre o estatuto, pergunta-se, esse Estatuto da Criança e do Adolescente, ele apresenta características próprias desse gênero, quanto ao uso da língua e quanto à composição textual. Entre essas características, destaca-se o emprego de quê? Uma repetição de vocabulário, palavras e construções que evitam ambiguidade ou são expressões informais. Repetição, então já vamos descartando. Ou seriam frases na ordem direta para apresentar as informações mais relevantes. Não tem essa história de mais relevante. Portanto, o Estatuto da Criança e do Adolescente se destaca enquanto característica e linguagem, porque vai empregar o quê? Palavras e construções que evitem o quê? A ambiguidade. Ou seja, duplo sentido, né? Ter mais de uma interpretação. Então, por isso que na questão anterior nós falamos que a linguagem ela é clara e objetiva, justamente para evitar esta ambiguidade, o duplo sentido, a interpretação de duas formas diferentes. De olho na tela, no fragmento parágrafo único, os direitos enunciados nesta lei aplica-se a todos
todas as crianças e adolescentes. Então, essa palavra destacada, todas, pertence a qual classe de palavra? É um substantivo, é um adjetivo, é um pronome? Então, olha só, seria um substantivo, seria um pronome, é um artigo, é um adjetivo? Então, evidentemente que nós já vamos na letra B, porque se trata de um pronome, pois ele substitui o substantivo, ou seja, ele substitui um nome, tem a finalidade de indicar a pessoa no discurso ou situar o tempo e espaço sem utilizar o seu nome. Exemplo de pronomes indefinidos, olha, todos, todas, tudo, nenhum, nenhuma. Eu poderia dizer, nenhum dos estudantes apresentaram as atividades. Então é indefinido, né? Um pronome. Quem que não entregou? Então nenhum. Vamos à próxima? Aqui nós temos no trecho retirado do Estatuto da Criança e do Adolescente, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual, social, em condições de liberdade e dignidade, a fim de, a conjunção sinaliza um sentido de, seria uma explicação? No trecho, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico. É uma explicação? Seria uma proporção, uma finalidade ou uma temporalidade da ideia de tempo? A fim de é uma finalidade, a letra C, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico e mental, ou seja, é a finalidade desse estatuto. Vamos para mais uma? Agora nós temos um outro gênero textual. Trabalhamos com o Estatuto da Criança e do Adolescente, é um texto normativo. Então ele tem títulos, ele tem os incisos, ele tem os artigos, os parágrafos. E agora nós vamos trabalhar um texto que é um artigo de opinião. Olha só, homenagem à mulher. Elizabeth Garcia Campos, ela é psicóloga, professora e foi secretária de Estado da Administração do Distrito Federal. E diz: para homenagear o Dia Internacional da Mulher, é preciso considerar itens importantes como o contexto cultural e histórico. Estamos vendo e vivendo a expressiva participação feminina na construção de uma sociedade que busca ser melhor. Percebam que eu retirei outras partes do texto, resumidamente, tá? Só para a gente entender a síntese. O texto aí que vocês leram é maior. Essas mulheres, apesar de tudo, não perderam a fortaleza do espírito, a doçura e a fé, determinando a índole amável, o princípio do amor familiar, a alegria e etc, e etc. Apesar de algumas barreiras, as características femininas, felizmente, estão sendo cada vez mais desejadas pelas organizações públicas ou privadas. Mas o que não pode acontecer é a mulher abrir mão da criatividade, da sua sensibilidade, de uma atitude cooperativa, apoiada mais na intuição do que no pensamento cartesiano. Por isso, é feminino. Sobre esse texto, pergunta-se: a partir do texto, pode-se afirmar que é um artigo de opinião, pois... Aí você precisa observar quais são as características de um texto opinativo, de um artigo de opinião. Aquele em que o autor apresenta um ponto de vista. É um texto argumentativo. Então, nós vamos entender que se trata de um artigo de opinião, pois apresenta um texto dissertativo argumentativo em que o autor apresenta o seu ponto de vista sobre um determinado tema. Então, atenção a isso. Vamos para a próxima? Qual a opinião do articulista sobre o tema apresentado? Então, objetivamente, nós já vamos assinalar a letra A. A homenagem do Dia Internacional das Mulheres deve considerar os contextos culturais e históricos, né, da própria história da mulher na sociedade. Vamos a mais uma? Eu preciso agora descobrir qual que é o sentido dessa palavra, dissemina. Então, olha, quando nós falamos de sinônimo, que tem o mesmo sentido. Então, o disseminar seria, né, estoca, aglomera, semeia ou discursa. Então, disseminar é o mesmo que semear. Então, semeia, a letra D, é o nosso gabarito. Na número 9, nós temos no trecho a imagem da mulher submissa e de sentimentos aprisionados não se encaixa nos dias de hoje e parece cada vez mais distante. Podemos classificá-lo como, nesse trecho,
que aqui nós temos só um período, só uma oração? É uma oração absoluta? É uma frase nominal ou um período composto? Letra D é um período simples, né? Olha, a imagem da mulher submissa e de sentimentos aprisionados não se encaixa nos dias de hoje e parece cada vez mais distante, ok? Período simples. Vamos classificar a conjunção agora? A número 10 nós vamos analisar aqui, olha, esse E. Estamos vendo e vivendo a expressiva participação feminina na construção de uma sociedade. A conjunção sublinhada transmite a ideia de que estamos vendo e vivendo. É uma ideia de soma, né? Eu somo o vendo mais o vivendo. Estamos vendo e vivendo, portanto, é uma conjunção aditiva, dá uma ideia de soma, de adição. Bom, finalizamos aqui por hoje a nossa aula. Peço que vocês façam uma revisão desse conteúdo e aguardo vocês na próxima aula. Até lá!